eu me chamo Sally Pacheco, eu serei o professor de língua inglesa a partir de agora do primeiro ano e vou ficar no lugar do professor Brian. É uma honra enorme estar aqui participando da equipe do El Shaddai e sendo professor de vocês para que vocês comecem a trilhar a jornada de vocês de sucesso no ensino médio. Sejam muito bem-vindos, eu agradeço muito a presença de todos aqui. Falando um pouquinho de mim, eu sou formado em Letras, Língua e Literatura Inglesa pela Universidade Federal do Amazonas e sou especialista em Docência da Língua Inglesa pela Faculdade Metropolitanas Unidas. Gostaria muito de agradecer a presença de todos e agora nós vamos começar a aula. Bom, pessoal, então, começando aqui a unidade 4, 'Cause the World Isn't Enough. E aí a gente já vai começar analisando aí as imagens, as primeiras imagens aí da página 4 e da página 5. Onde a gente tem vários livros, né, que são famosos da literatura de língua inglesa. The Color Purple, da Alice Walker, Romeo and Juliet, um dos clássicos do Shakespeare, The Handmaid's Tale, que tem até uma série, não lembro em qual canal de streaming, mas tem uma série também da Margaret Atwood, e Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Então aqui nós temos, né, logo nessa primeira página, alguns livros que são clássicos da literatura de língua inglesa em geral. The Color Purple, por exemplo, ele é um clássico da literatura norte-americana, da Alice Walker. O Romeo and Juliet e a Virginia Woolf são da literatura britânica. E a Margaret Atwood, se eu não me engano, é da literatura canadense. Então nós temos aí bastantes referências do que a gente vai trabalhar. Passando aqui para a próxima página, a gente ainda tem alguns outros, como por exemplo, o Ulysses, de James Joyce, 1984, do George Orwell, e o Pygmalion, né, que é o do George Bernard. Esse Pygmalion aqui, ele até tem uma adaptação cinematográfica muito famosa, chamada My Fair Lady. É um filme muito interessante e eu recomendo que todos assistam. Bom, teacher, por que você está falando tanto aí desses livros, né? O que tem esses livros a ver com o nosso conteúdo dessa unidade? Então, nessa unidade, pessoal, a gente vai falar justamente da literatura, um pouco da literatura de língua inglesa, tá? E uma reflexão sobre essa questão. E aí eu já trago essa frase que é o título, né, da nossa unidade. 'Cause the world isn't enough. Opa, o que significa essa frase então? O que essa frase quer dizer pra gente? 'Cause the world isn't enough. Que inclusive tá lá na página 6. Então, se vocês puderem ir acompanhando, na página 6 a gente tem até outros livros clássicos da literatura também, né? Logo embaixo aí do livro, dessa citação, que são An Area of Darkness, né? Midnight Children, Brave New World, Wuthering Heights, que é um filme, é um livro também muito famoso da Emily Brontë, que é uma das irmãs Brontë, que são famosíssimas na literatura de língua inglesa, grandes expoentes, e caso vocês já tenham ouvido falar, pode ser que vocês já tenham ouvido falar, em português chama-se O Morro dos Ventos Uivantes. É um livro muito bom de se ler também. A gente tem Oliver Twist, Pride and Prejudice, que tem até uma adaptação cinematográfica, né, que é o Orgulho e Preconceito, da Jane Austen também, que é uma grande autora, e junto com esse livro ela traz Razão e Sensibilidade e outros muitos livros fantásticos da literatura, The Canterbury Tales e To Kill a Mockingbird. Né? Então são alguns dos livros de literatura de língua inglesa que a gente tem nessa primeira página da nossa apostila aí da unidade da página 6. Né? E aí, 'Cause the world isn't enough. Bom, vocês já podem me perguntar de cara, né? Eu acredito que vocês irão me perguntar, professor, o que é esse apóstrofe bem aqui? Então, esse apóstrofe bem aqui significa dizer que foi abreviado, tá? Então, essa frase, essa palavra é na verdade because, mas aí a gente tira o be e fala cause, né? Então, por causa disso que nós temos aí esse apóstrofe aqui na frente, tá? Que nem aqui o isn't, né? Que indica uma supressão de letras, né? Então, é is not. E aí a gente junta, tira o O, coloca o apóstrofe e o T. Tá? Então, essa é a função aí do apóstrofe rapidinho, só explicando para vocês. Bom, então a frase, quem disse essa quote,
the person who said this quote was Fernando Pessoa, because the world isn't enough. What does Fernando Pessoa mean with this quote? Bom, o que essa frase quer significar? Porque o mundo não é suficiente, né? What does Fernando Pessoa mean with this quote? Então, o que ele quis trazer pra gente aí com essa frase, né? O que ele pensou? O que a gente está pensando aí quando ele fala essa frase? Bom, eu trouxe aqui uma definição usando a literatura, né? Literature fills gaps in real life, and reading is a way to experience and create different realities. Então é justamente isso. O papel da literatura é encaixar, é fill, né? É completar ali os espacinhos da vida real. E a leitura é uma forma que a gente tem de experienciar, né? Experienciar e criar realidades diferentes, tudo bem? Então é isso que a literatura vai fazer, esse é o papel da literatura pra gente, né? Como a gente sempre fala, ela faz a gente sonhar, ela faz a gente refletir sobre várias coisas, né? E é justamente isso que o Fernando Pessoa, que é um grande poeta, um grande escritor da língua portuguesa, ele veio falar com essa citação pra gente. Bom, e aí eu trouxe essa book cover, porque a gente sempre tem aquela frase, né, pessoal? Não julgue o livro pela capa. É sempre meio errado, né, julgar o livro pela capa. Mas e se a gente parar para pensar que muitas vezes as capas do livro, hoje em dia, elas trazem pra gente algumas informações importantes, algumas coisas que podem acontecer aí dentro do livro, né? Olha essa capa aí do Harry Potter, né? Do segundo livro do Harry Potter, Harry Potter and the Chamber of Secrets. Então a gente tem aqui, ó, uma ave, né, que é a Fênix, o Harry andando em cima da ave, uma cobra bem aqui, ó, a Snake, e bem aqui uma entrada para uma Chamber. Então nós temos aqui, a gente pode perceber que nós temos várias informações que vão nos dar uma ideia do que vai acontecer dentro do livro. Então isso é muito importante que a gente preste atenção, porque às vezes a capa do livro ela vai trazer alguma informação muito importante para a gente. Dito isso, vamos dar uma olhadinha agora lá na página 8, que é onde a gente tem essa informação. So many books, so little time. Então, eu vou abrir aqui o livro para vocês também, para a gente dar uma olhadinha. Então, olha aí, a gente tem aqui 4 capas, né? 4 book covers. A letter A, que é do Brave New World, né? Do Aldous Huxley. A letter B, que é essa aqui, americana, né? Com H no final mesmo, da Chimamanda Ngozi Adichie, né? O Midnight Children, do Salman Rushdie, do Salman Rushdie, e The Bluest Eye, da Toni Morrison. Para quem não sabe, só trazendo aqui essa informação, a Toni Morrison, ela também foi é a mesma autora do livro Preciosa, tá bom? Então é a mesma autora que fala, do Beloved, do Beloved, né? Então ela é a mesma autora do Beloved, tá? Que é um livro aí que fala daquela mulher afrodescendente, daquela mulher negra americana, né? E toda aquela história bem interessante que a gente tem aí. Bom, eu disse que a gente às vezes não pode julgar o livro pela capa, mas que a capa do livro nos traz muitas informações. Então, let's analyze the book cover from Brave New World. O que a gente tem aí, pessoal? Nós temos a human being with a machine, né? Então, um homem com máquina. Então, o que a gente pode prever que esse livro vai falar, se a gente não o conhece? Provavelmente vai falar de avanços tecnológicos, talvez, né? De máquinas, de quê? Né? Do que a gente vai falar? New World, novo mundo, bravo novo mundo. O que a gente vai falar nesse livro? Interessante, bom saber. Vamos já ver. Na letter B a gente tem aí o Americana, né? O Americana com H no final, como eu já falei, algum motivo deve ter, né? E aí a gente tem um livro com fundo azul e um desenho em branco, né?
quando a gente olha, o que que parece? O que que vem à cabeça de vocês quando vocês veem essa imagem? Não é? E lá na letra C, Midnight Children. Opa, crianças da meia-noite. O que que são crianças da meia-noite? Por que crianças da meia-noite? Vamos prestar atenção também no nome dos autores? Eu já falei da Toni Morrison, que ela é americana, né? O Aldous Huxley. Aldous Huxley. Né? Chimamanda Ngozi Adichie. Nomes diferentes, né? Salman Rushdie. São nomes bem diferentes, né? Então é importante que a gente analise as capas, analise os nomes dos autores, que a gente pode saber a origem deles também, tá bom? E aí a origem, às vezes, fala muita coisa, né? Olha aí a primeira. No wonder. Vamos... O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o match dessas imagens aqui, dessas capas, com esses trechos que são desses livros aqui, tá? Então, né, eles são livros que apresentam pra gente uma variedade de literatura ficcional, tá? Produzida na língua inglesa, claro. Pay attention to each book cover and read the excerpts, then try to match each excerpt to its cover. Então a gente vai tentar fazer, né, justamente o matching dessas aqui, dessas covers, dessas book covers, dessas capas de livro com essas imagens aqui. Então, ó, no wonder those poor pre-moderns were mad and wicked and miserable. Their world didn't allow them to take things easily. Didn't allow them to be sane, virtuous, happy. Pre-moderns. Qual dessas aqui vocês acham que vai falar de modernidade? A gente pode ir por exclusão, né? Americana, essa imagem, não, ela não vai falar de modernidade, né? Talvez, então, acho que só sobra a letra A, né? Então, aqui a letra A. I was born in the city of Bombay. A gente está na segunda agora. Once upon a time. No, that won't do, there's no getting away from the date. I was born in Dr. Narlikar's nursery home on August 15th, 1947. And the time matters too. Well, then, at night. No, it's important to be more on the stroke of midnight. As a matter of fact, clock hands joined palms in respectful greeting as I came. Oh, spell it out, at the precise instant that India's arrival at independence, I tumbled forth into the world. Então é um texto que vai falar, esse livro ele fala da cidade de Bombay. Quem não sabe, em português a gente fala Mumbai, né, que é na Índia. Foi uma pessoa que nasceu na meia-noite, at midnight, de 15 de agosto de 1947. Nesse dia, a Índia se torna independente do Império Britânico. Então, B, C ou D, o que vocês acham? Bom, eu penso que seja a letra C, não é? Midnight Children, justamente porque a gente tem o nome que parece, né? Salman Rushdie, é um nome indiano, né? E Midnight Children, com uma cobra aqui e crianças, faz sentido. Então, enquanto aqui na primeira a gente tem a letra A, aqui na segunda a gente tem a letra C. Beleza, vamos para a terceira. The only reason you say that race was not an issue is because you wish it was not. Então, race, aqui que ela está falando, é raça, né? Ela está se referindo justamente à raça que você nasceu. Raça africana, raça americana, raça europeia, nesse sentido, tudo bem? We all wish it was not, but it's a lie. I came from a country where race was not an issue. I did not think of myself as black, and I only became black when I came to America. Então, a gente tem aqui a Toni Morrison e a Chimamanda, né?
O que a gente pode concluir lendo, né, esse excerto? Toni Morrison é um nome americano. Chimamanda é um nome diferente. Então, né, aqui a letra B é da Chimamanda. Tá bom? The lakefront houses were the loveliest. Garden, furniture, ornaments, windows, like shiny eyeglasses, and no sign of life. The backyards of the house flew away in green slopes down to a strip of sand, and then the blue lake higher, lapping all the way to Canada. The orange-patched sky of the still mean section never reached this part of the town. This sky was always blue. Blue, the bluest eye, Toni Morrison. A gente podia ter feito por exclusão, sem necessariamente ler, né? Mas aí a gente tem aqui os dois livros com capa azul, tudo mais, então foi interessante a gente ler também, tá? Esse livro aqui da Chimamanda, a Chimamanda ela é uma autora nigeriana, né? E aí conta justamente a história de uma nigeriana que vai para os Estados Unidos para estudar e ela começa a enfrentar toda aquela questão racial que existe lá nos Estados Unidos, tudo bem? O Bluest Eye, que foi o que eu ainda não falei também, ele vai trazer justamente a questão de uma menina negra que todas as noites reza para que ela consiga, para que ela se torne uma menina com olhos azuis, né? Então, ela reza todo dia pela beleza, né? E ela acha que para ela ter essa beleza, ela precisa ter olhos azuis e a pele branca, né? A pele clara. Então é outro livro aí também bem interessante, tudo bem? Dito isso, eu gostaria que vocês resolvessem essa atividade 4 aqui, tá bom? Que é justamente usar essas mesmas capas e colocá-las aqui, né? Com esses resumos aí. Tudo bem, pessoal? Bom, além disso, gostaria que a gente percebesse aqui que nós temos, ó, algumas palavras em negrito. Didn't allow, was born, joined, came, tumbled, did not think, came de novo, become, flew away, were, reached and was. Tudo bem? Por quê? Nós vamos falar agora do Simple Past, que é uma estrutura que a gente usa justamente para falar de coisas que aconteceram no passado. Tudo bem? Então, só um minutinho. Então, vamos conhecer um pouco aqui o Simple Past. Para que a gente usa o Simple Past, pessoal? The Simple Past is used to talk about actions that happened in the past. Então, é muito importante que a gente preste atenção nisso. O que é o passado? 3 years ago, yesterday, last week, last summer. 1 minuto atrás, 1 minute ago já é Simple Past. Então, nós utilizaremos quando nós queremos falar de coisas que aconteceram no passado, tudo bem? E aí, o que é importante aqui é que o tempo que isso acontece é vital para que a gente fale. Então, por isso que a gente precisa colocar o time marker, que é o 3 years ago, o yesterday, o last week, last summer. Então, o Simple Past, ele vai trazer essa ideia pra gente, tudo bem? E aí, como é a forma dele? Ele tem uma forminha diferente para diferentes verbos. For example, to be. To be, a gente vai falar I was, you were, he, she, it was. We, you, they, were. So, we use to be in two different ways, okay? To be is a irregular verb. Was, you were. Was, we use to I, he, she, and it. And were to the other pronouns, okay? In the negative, wasn't, weren't, and in the interrogative, we say was I, were you. So we change the position. Fine? So, this is the to be. Of course, we also have, nós também temos, né, a formation of simple past. Então nós temos dois tipos de verbos, regular verbs e irregular verbs. Os regular verbs, pessoal, we add ed after the verb. Então, por exemplo, o play, a gente fala played,
um stall, stalled. Work, worked. Start, started. Look, looked. Earn, earned. Want, wanted. Então, legal é que aqui a gente consegue perceber, né? Todos os verbos regulares a gente basta acrescentar o ed. Os irregulares, porém, eles têm uma special form. Quais seriam eles aí os principais que nós temos? O do, que vai virar did, e aí a gente não precisa conjugar. É do I, you, he, she, it, we, you, they. Todas as pessoas nós colocamos o did, tudo bem? No simple past não existe conjugação verbal. Nós colocamos o verbo como ele está. Se ele é regular, acrescentando ed em todas as pessoas. Se ele é irregular, a forminha especial, exceto o to be, que tem duas forminhas, tudo bem? O have vai ser had, o go vai ser went, o say, said, o buy, bought, o come, came. Então, o que a gente precisa prestar atenção aqui? Cada forminha do verbo, cada verbo irregular, ele tem uma forminha diferente. Teacher, como é que eu vou saber que o verbo é regular e que o verbo é irregular? Existe uma regra para isso? Não, não existe. Tudo bem? O que a gente pode fazer? Geralmente, a gente estuda os verbos irregulares e se eles não estão naquela lista, se eles não estão naquele grupo, eles são regulares. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui mais à frente. Os regular verbs, falando mais dos regular verbs. Como é que eles funcionam? No past, I worked. Isso na afirmativa. Na negativa, he didn't work on Sundays. E na pergunta, did he work on Sundays? Opa, então olha que interessante. A gente só usa o verbo auxiliar, o verbo principal, o verbo no passado, na afirmativa. Tanto na negativa quanto na interrogativa, a gente usa o verbo auxiliar, no caso do. E aí, quando a gente usa o verbo auxiliar do, ele vai para o passado e o verbo principal fica na forma normal, na base form, né? É como eu costumo dizer, o verbo auxiliar, que é o did nesse caso, ele é a secretária. Então, quando ele entra, o patrão, que é o verbo principal, descansa. Então, eu costumo dizer assim, secretária entra, patrão descansa. Porque quando ele está, o outro verbo não precisa trabalhar, não vai nem para o passado, ele não flexiona. Ou seja, a gente só usa o ed na afirmativa. Tudo bem? Então, por isso que eu digo, teacher, qual é o verbo que eu tenho que ter na ponta da língua? Do. Do, did. Do no presente, did no passado. É o verbo que a gente precisa sempre ter ali na ponta da língua. Olha essas frases aqui. I walked. You walked. Opa, então todas as vezes que está na afirmativa, percebam, a gente acrescentou o ed. Quando a gente foi para a negativa, o verbo que estava walked ficou walk. E aí a gente fala I didn't walk. You didn't walk. He didn't walk. E quando vai para a interrogativa, a mesma coisa. O verbo auxiliar fica no passado e o verbo principal fica na forma base, na base form, que é igual ao presente. E os irregular verbs, como é que eles vão funcionar? Bom, os irregular verbs tem alguns casinhos para a gente ver. No presente fica I go to work by bus, I don't go to work by bus, do you go to work by bus? Então a gente percebe aí que no presente, né, o verbo não flexiona como no passado vai. No passado muda de go para went. I went to work by bus. Porém, quando nós falamos didn't, acontece a mesma coisa. Então, I didn't go. E quando a gente faz a pergunta, did you go? Ou seja, novamente, até com os verbos irregulares, quando a gente tem o auxiliar, que é o did, secretária, o patrão, que é o principal, nesse caso go, descansa. Então, novamente, secretária entra, patrão descansa, né? O verbo principal ele é um pouquinho lazy, tá? Então, ele geralmente fica ali descansando. Olha aí. I went, you went, he, she, it went, we, you, they went. Quando vai para a negativa, para o quadrozinho da negativa, I didn't go.
You didn't go. He didn't go. E quando vai para a interrogativa, bota o did na frente e o verbo principal fica sem ser flexionado. Então, como nós vimos aqui, não é? Quando a gente está falando dos verbos irregulares, no passado a gente basicamente usa a flexão deles na forma afirmativa. Na negativa e na interrogativa, eles ficam normais e a gente usa o did. Tudo bem. Continuando aqui, nós temos o spelling of regular verbs. Então, o verbo, quando no primeiro caso, a gente sempre vai acrescentar ed, a regra geral. Mas, por exemplo, quando um verbo ele acaba em e, como é o caso do like, a gente apenas acrescenta o d e fica liked. Quando ele termina em y e antes do y vem uma consoante, o que a gente faz? Nós tiramos a letra y e acrescentamos ied. Tá bom? No lugar do y a gente coloca o i. E os verbos que terminam em cvc, como stop, a gente apenas dobra, tá? A última consoante e acrescenta o ed. O que é o CVC? Agência de viagens? Não. CVC é consoante, vogal, consoante. Consonant, vowel, consonant, tá bom? E aí, essa é a regrinha que a gente tem aí. Continuando aqui. E os usos do Simple Past? Para que a gente usa? Né? Então, nós usamos two actions completed in the past. For example, Columbus sailed to America in 1498. My father died last year. We crossed the channel yesterday. Então, a gente tem a marcação temporal aí, né? 1498, last year e channel yesterday. Então, no caso, quando a ação está completa no passado, ou seja, já aconteceu. I studied yesterday. I rested yesterday. I slept yesterday. Tá? Então, são expressões aí que a gente pode usar, mas sempre usando a marcação temporal. Actions that happened over a period of time in the past. John worked in Barcelona for 2 years. I lived in Ruby for 10 years. I lived in Ruby for 10 years. Então, outra aí que a gente tem também, quando a gente quer dizer esse período de tempo que a gente ficou em algum lugar, a gente pode usar o Simple Past, desde que essa ação aqui já esteja completa, tudo bem? Então, essa ação ela já está completa, acabou, tudo bem? Isso que é importante a gente saber. E habitual or repeated actions in the past. Então, hábitos que a gente tinha no passado, como por exemplo, when I was a child, we always went to the cinema at the weekends. E when I lived in Ruby, I never visited my family. Então, foram ações que aconteceram no passado, mas que a gente ainda tem algum reflexo, que a gente acabou, tudo bem? Então, essas ações estão acabadas, não existem mais, beleza? Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos pela aula de hoje. Eu gostaria que vocês respondessem, tudo bem? Aí as atividades da página 10, que é justamente falando de Simple Past, e a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado e tchau, tchau.